Já. Olá, boa noite. Aí para quem tá no Brasil, para quem tá de fora. Eu sei boa noite também, né? A não ser que seja Austrália, que tá amanhecendo o dia, mas para todo mundo aí, a grande maioria, boa noite. Hoje a gente tá começando mais uma live. A gente vai falar hoje do Canadá, que era o que muitas pessoas estavam pedindo, muitas pessoas querendo essa live para entender um pouquinho sobre os programas de estudo e trabalho no Canadá, acaba sendo bem diferente do que a gente tem, assim, corriqueiro, que acaba sendo Irlanda, Austrália, que o pessoal pode, consequentemente, estudar inglês e trabalhar no Canadá é um pouquinho diferente. Então hoje a gente vai abordar um pouquinho quais são as regras para trabalhar no Canadá, quais são as regras para você conseguir estudar no Canadá, porque o curso de inglês, teoricamente, não permite o estudante trabalhar. E a gente vai ter a participação da Adriana, que vai nos contar um pouquinho de como funciona, quais são essas regras para você consequentemente conseguir estudar no trabalhar, conseguir estudar no Canadá, consequentemente também trabalhar. Se você consegue, além de, por exemplo, fazer um curso de business lá, se você consegue trabalhar na sua área, se você consegue consequentemente depois prolongar o seu visto. Então, assim, hoje a gente vai estar abordando esse destino específico para sanar as dúvidas de todo mundo aí. As pessoas que mandaram algumas perguntas, a gente vai conseguir responder, algumas pontualmente, mas assim, na última a gente teve bastante perguntas, então a gente não conseguiu acabar respondendo a grande maioria, mas podem ver no Instagram aí, no nosso site, de todos os nossos canais de atendimento. Então vocês podem mandar ali essas perguntas que alguns dos nossos consultores vai estar entrando em contato com os clientes para estar respondendo. Deixa eu só mandar uma mensagem para a Adriana aqui para ela entrar, tá bom? Só um minutinho. Aí mandei uma mensagem, acho que agora ela vai entrar aqui. Deixa eu só mandar o convite, daí eu apresento para vocês. Ela vai falar um pouquinho para a gente de Toronto especificamente, mas a regra vale também para Vancouver, tem umas particularidades, mas ainda acaba valendo para Vancouver também. Olha ela aqui. Vamos esperar um pouquinho. Tá logando aí. Aê! Olá, Temos mais uma tudo bem, participante. Ivan? Tudo já, Adri? Tudo bem com você? Tudo certinho? Estamos bem aqui. Começar mais uma live hoje. Tá falando o pessoal apresentando um pouquinho aqui, que hoje a gente vai estar falando do Canadá. É a primeira live que a gente faz falando de Canadá. Nossos estudantes Sim. perguntavam bastante, pediam bastante, pô, faz uma sobre Canadá lá, pô, a gente quer estudar e trabalhar lá. E a gente acaba tendo, muitas pessoas não sabem das regras, quais são, assim, as regras para poder estudar e trabalhar no Canadá, que acabam sendo diferentes dos demais destinos que a gente tem, né? Então, aí Uhum, hoje, tentar sanar essas dívidas do pessoal. Adri, fala um pouquinho claro. de você, um pouco da sua experiência, um pouquinho do que você conhece sobre o Canadá. Compartilha com a gente aí, por favor, um pouquinho dessa Bom, experiência dos nossos estudantes. primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje. É sempre um prazer, né, atender vocês. Bom, falando um pouquinho do Canadá, eu trabalho na Toronto School of Management, né? Eu sou representante, eu que cuido do mercado brasileiro, né? Fazendo orientação, enfim, atendendo todas as agências já há 2 anos, né? Mas a minha história com o Canadá já começou aí já há mais tempo, né? Desde 2008, eu antes de entrar para esse segmento, né, de educação internacional, de ser consultora de intercâmbio e tudo mais, eu fiz 3 intercâmbios para o Canadá, né? Nossa, Três gostou intercâmbios bastante do lugar, então. para Toronto. Sim, me apaixonei. Porque, assim, são muitas possibilidades dentro do mesmo intercâmbio, né? Fora isso, o que me levou aí repetidas vezes foi a baixa do dólar. Então, primeira vez que eu fui, dólar 1,89. Então, era muito mais Sonho. barato, é sonho, né? Era muito mais barato ficar 4 semanas no Canadá, conhecendo o Canadá, estudando, do que 4 semanas viajando pelo Nordeste. Então, assim, foi isso que me levou a ir tantas vezes, né, para o Canadá e sou apaixonada. Qualquer buraquinho que você me jogar no Canadá, eu vou ser feliz. E digamos que você foi, então, picada pela aquela abelhinha do intercâmbio, né? Que a gente brinca. Foi Sim, picada com a abelhinha também, do intercâmbio, não quer mais viajar a turismo, você quer sempre fazer alguma coisa ligada ao estudo, porque você conhece outros sempre. estudantes, outras culturas, e, claro, agrega o currículo também. E também, assim, e também para falar que o intercâmbio é possível, né, Ivan? E, assim, independente do Sim. destino.
Independente do tempo do curso que o aluno está buscando, é o planejamento. O segredo do intercâmbio é planejamento. Eu sou de uma família extremamente simples, eu nunca imaginei fazer intercâmbio, nunca passou pela minha cabeça, né? Mas quando você conhece os valores, você faz conversa com um consultor, né? Principalmente tem que ser através de um consultor, porque ele vai te dar todos os caminhos, ele vai junto com você traçar, né? A melhor época para viajar, todas as possibilidades e te ajudar aí a realizar esse sonho. Então, eu só consegui porque eu fui bem orientada. Eu falo até por mim, eu fiquei 1 ano pagando meu intercâmbio antes de fazer, antes de realmente viajar. Então é uma coisa que a gente até hoje proporciona para os nossos clientes aqui da BTV. É esse parcelamento de longo prazo, é uma coisa assim, que a gente até brinca aqui no atendimento com alguns clientes que fazer intercâmbio, escolher o intercâmbio, ou decidir sobre o intercâmbio é diferente de comprar uma pizza, né? O cara não vai ali, escolhe sabor, leva para casa e pô, acabou. Não. Muitas pessoas, até nos programas do Canadá, que a gente vai chegar mais a fundo daqui a pouco, o estudante ele muda de vida, ele larga muita coisa para trás para estar mudando para lá. Às vezes deixa família, deixa emprego, tu deixa muita coisa para trás e tem esse receio, né? Mas é uma coisa que a gente vai tentar passar um pouquinho pro pessoal hoje, que é seguro, é uma coisa legal e assim, só consegue conquistar as coisas é quem tenta, né? Quem sai um pouquinho da zona de conforto aí para conseguir. Ô, Adriano, por favor, me passa um pouquinho então. Quais são as regras para a gente começar já a entrar um pouquinho aqui? Como eu falei para você, falo pro pessoal, geralmente nas nossas lives, a gente não gosta de manter muito distante, aquela live de 1 hora, que ninguém aguenta ficar olhando muito 1 hora aqui. Então vamos tentar já entrar aqui e passa para a gente um pouquinho quais são as regras para o pessoal, consequentemente, estudar e trabalhar no Canadá, que como a gente vai passar agora é um pouco diferente, né? Isso. Hoje no Canadá, até 2014, era possível você ir para o Canadá fazer um curso de inglês de 2, 3 meses, metade do tempo estudar e metade do tempo trabalhar. Era possível e era legal, né? Brasil foi para o Canadá por conta dessa disponibilidade e liberação de visto. O governo foi e cancelou esse programa. Então, hoje, só é possível você estudar e trabalhar de maneira legal no Canadá se você fizer um college público ou um privado, né? Existe, quem vai fazer curso de inglês normal no Canadá não tem direito à permissão de trabalho. Eu falo que desde 2014, o boom da Irlanda aconteceu em 2014, quando o Canadá fechou as portas, né, para esse tipo de programa. Então, hoje, realmente só pode quem vai fazer college, mas existe a diferença de college, né? Então, college privado no Canadá, ele sempre vai oferecer curso vocacional, que são cursos técnicos para te colocar no mercado de trabalho. Então, sempre vai ser um curso vocacional. Já um college público seria você fazer uma graduação, seria você fazer uma faculdade, uma pós-graduação, uma especialização, algo na sua área, né? Então, diferença, requisitos de admissão entre os dois. Para fazer um curso vocacional, um college privado no Canadá, o aluno ele pode ter um inglês pré-intermediário ou intermediário. Já para fazer um college público no Canadá, que é uma graduação, o aluno ele tem que estar com o inglês lá em cima. Já tem que ter um nível aí 6.5, 7.5 do IELTS. Ele tem que ter muita segurança do inglês, porque ele vai estudar com canadenses e gente do mundo todo, né? Então... essa é a diferença. E acaba não conseguindo acompanhar as aulas, né? Então, assim, acaba não conseguindo. Avançado, ele vai se prejudicar e acaba prejudicando a turma também. Então, por isso que algumas escolas acabam... E fora isso, assim, a metodologia, né, é totalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, normalmente, o aluno ele vai... A forma de ensino canadense, né? Aqui no Brasil, normalmente, o aluno ele vai para a aula e ele aprende o conteúdo, o professor passa o conteúdo para ele e ele passa a estudar em cima daquilo que o professor passou. No Canadá é diferente. O aluno ele se prepara para a aula, ele absorve o conteúdo sozinho e ele vai assistir uma aula, uma palestra de um professor, né? Em cima dessas aulas ele vai escrever artigos, enfim. É totalmente diferente, né? A metodologia. Então, o que eu costumo falar, assim, o diferencial, né? Para quem está buscando, que quer ir para o Canadá, quer ficar mais tempo, quer ter uma experiência, eu gosto muito do college privado.
Eu falo que é uma experiência muito válida para quem tem o inglês intermediário, que a gente sabe que aqui no Brasil dificilmente as pessoas conseguem avançar esse nível estudando aqui no Brasil, né? Sim. Então, muitos buscam fazer curso no exterior. Então, melhorar o inglês, é ter uma experiência educacional e profissional, é você testar o país para ver se é isso mesmo que você quer. Porque o Canadá, ele é maravilhoso para mim, que já fui mais de 20 vezes para o Canadá aí nos últimos 10 anos e que, sabe, que sou feliz, que me identifico com a cultura, com o clima, mas pode não ser tão legal para o João, né? Que só está ouvindo a gente aqui falar e que acha que o Canadá é bacana, né? Não, Então, legal. fazer o college privado é uma tentativa. Adriana, uma dúvida, assim, acho que o pessoal geralmente questiona a gente bastante, é assim, o estudante para fazer esse college, ele precisa já ter uma faculdade no Brasil, ele precisa ter terminado o ensino médio, além do inglês, claro, ele precisa de um curso já secundário, alguma coisa, ou basta só ter um nível de inglês e, claro, as comprovações depois do visto? Os requisitos de admissão são bem básicos. O aluno ele tem que ter a formação do ensino médio aqui no Brasil, né? E ter mais de 18 anos e o nível de inglês intermediário ou pré-intermediário, né? No momento, a gente encaminha um link para o aluno, para ele saber se ele está apto, né, a ingressar na TSOL. Ele faz um teste de nivelamento, muito tranquilo de fazer, e na sequência uma entrevista. Então, toda essa parte de teste, de entrevista, não significa que o aluno está fechando a matrícula. Então, quem estiver assistindo essa live e quiser conhecer o nível de inglês, para ver se está apto ou não para fazer um programa de estudo e trabalho, pode solicitar, né, para você esse link e fazer sem compromisso nenhum, né? Já consegue fazer esse teste. Adriana, Agora, para cliente, fazer... o cara que tem um pré-intermediário, por exemplo, teoricamente ele não vai conseguir acompanhar a aula perfeitamente. É recomendado que ele estude inglês já no Canadá, algumas semanas antes de iniciar o curso do college, ou assim, ele é colocado na sala e tem que estudar paralelamente inglês em casa? Como que é feito essa colocação? No modo geral, quando os alunos, todos os nossos alunos, né, antes de iniciar o processo de matrícula, eles passam por uma entrevista com o professor da TSOM. Né? Esse professor, ele liga para o aluno, faz uma chamada no WhatsApp e ele faz umas questões básicas já para saber como que está o entendimento e a fluência desse aluno. Nesse momento, o professor ele consegue detectar se ele está com nível, se ele está apto a iniciar o curso, né, o curso que ele escolheu, ou se ele precisa de inglês complementar. Se ele precisar de inglês complementar, a gente vai indicar quantas semanas são necessárias de inglês para aquele aluno, para ele atingir o nível. Então, a gente sempre vai se basear num curso online. Então, você pode indicar aí qualquer instituição que ofereça curso online para o seu cliente, como também ele pode fazer o Pathway presencial, que é se preparar na própria TSOM. Então, se, por exemplo, o curso dele vai começar em setembro e ele precisa de 8 semanas de inglês, ele chega em julho, né? E vai aí estudar as 8 semanas de inglês, fazer um preparatório acadêmico para iniciar o curso dele, né? Mas, no modo geral, a maioria dos brasileiros, eles conseguem atingir o nível ainda aqui no Brasil. Ah, que legal, que legal. Agora vamos voltar aquela pergunta clichê, né? Que me pergunta aqui. Aí o cara pode fazer esse curso profissional e pode trabalhar legalmente. Existe a possibilidade de trabalhar assim na área, por exemplo, o cara está fazendo um curso de business, um curso de marketing, ele trabalhar na área de marketing, mas além disso ele consegue ali, a maioria dos empregos não são na área, né, que o cliente está ali, que o estudante está ali, mas depois de um certo tempo que ele consegue tentar na área de marketing business. Como que é essa colocação? Você sabe mais ou menos uma média de quanto tempo o cliente consegue? Se ele consegue, que eu acho que é a dúvida de todo mundo aí. O que eu gosto bastante desses programas é que o aluno ele já sai aqui do Brasil com a permissão de trabalho. Tá. Então, ele saindo daqui com a permissão de trabalho, desde o primeiro dia de aula, que ele chegar no Canadá, praticamente ele já pode se candidatar a alguma posição. Então, durante o período de curso, basicamente, os alunos eles procuram por eles mesmos. Então, eles conseguem, assim, diversas atividades. Trabalhar em shoppings, mercados, restaurantes, enfim. O mercado, ele realmente está muito aberto. Existe uma carga horária assim, máxima que o estudante possa fazer? Ou, assim, desde que não prejudique o estudo, ele pode trabalhar
tranquilamente. O visto, ele permite, durante o período de curso, trabalhar 20 horas por semana, e durante os períodos de break e de co-op, né, que é o estágio que o aluno vai fazer ao final do curso, ele pode trabalhar full time. Então, até os nossos programas, eles foram desenhados justamente para facilitar a vida do estudante. Então, A gente todos vai os chegar nossos já já nessa cursos, questão dos programas aí, que a gente explicar um pouquinho o que é o co-op, como que ele funciona. é, então, assim, todos os nossos cursos, eles são divididos em módulos. Então, Perfeito. por exemplo, os alunos eles vão estudar durante 3 semanas. Então, durante as 3 semanas, eles vão poder trabalhar 20 horas por semana. Na semana de break, 40. E com relação ao mercado de trabalho, a Tisson, o diferencial da Tisson é que ela tem parceria com mais de 100 empresas. E essas empresas anunciam oportunidades de trabalho dentro da Tisson porque já conhecem o nosso currículo acadêmico, né? Então, quando o aluno ele estuda todos os módulos e ele chega no momento do co-op, né? Esse placement, esse trabalho de ajudar o aluno na colocação é feito dentro da própria TISOM. Então, os alunos que estudam business vai ter uma série de oportunidades no segmento de business. Quem faz hospitalidade e turismo também. Quem faz os cursos de marketing, cybersecurity, de Big Data, por exemplo, também tem as suas oportunidades. Então, todos os alunos, eles conseguem estagiar na área de formação, né? E eles precisam também, para validar o diploma, enfim, o curso que ele fez, ele precisa fazer um estágio na área dele de formação. Então, isso é muito importante ter esse suporte. Poxa, legal. Então, Adriana, agora a gente chega a essa grande questão que é o curso mais o estágio, né? Que a gente conhece como co-op. Passa para a Uhum, gente um pouquinho como que funciona essa questão do curso mais estágio, e se o estágio ele pode ser remunerado, que ele é obrigatório, né? E se ele uhum. pode ser remunerado ou não remunerado, como que funciona mais ou menos isso aí, por favor? Tá. No Canadá, o salário mínimo canadense é US$ 14, né? Não Canadá. O Canadá ele é dividido em províncias, Sim. né? Cada província no Canadá tem o seu salário mínimo. Província de Ontário, 14,25, tá? É o salário mínimo canadense. Não, US$ 14, redondo, desculpa. Da 14 província, sim. dólares redondo. Isso, da província, o salário da província. 70% das empresas no Canadá, quando o aluno chega no momento do COP, 70% das empresas que têm parceria com a Tusson, elas remuneram, tá? 30% não remunera, que são as empresas de grande porte, porque elas falam que para o aluno é melhor ele ter o nome da empresa no currículo do que o ganho financeiro, né? Mas no momento do estágio, é um estágio de 20 horas por semana. É o momento que o aluno já pode trabalhar full time, que ele pode trabalhar aí Legal. mais de 40 horas. Então, Então, tem nesse muitos. período, ele pode, por exemplo, fazer o Uhum, estágio de 20 horas nessa empresa, remuneradamente ou não remuneradamente, e além disso, ele isso, pode trabalhar pelo menos ainda no café que ele trabalhava antes. Ele pode fazer ter os dois empregos, sim, certo? Pô, que sim, para se legal. manter. Pô, Uhum. que legal. Então, isso é bacana, porque mesmo assim, até em várias palestras que eu faço, eu mostro o quanto que o aluno, durante todo o período do programa, né? O tempo que ele vai estar podendo trabalhar 20 horas, o tempo que ele pode trabalhar 40 horas, o quanto ele ganha, considerando o salário mínimo canadense, e eu mostro que é possível o aluno recuperar o valor investido e ainda ter recursos para se manter no Canadá. Então, isso é muito interessante. É o É que um tem grande atraído ponto. muitos brasileiros. E o legal é o currículo, né? Porque assim, é um investimento, Sim. o cara vai conseguir se manter lá trabalhando, porque assim, o custo mais o dia a dia, ele consegue, mas o que ele ganha no dia a dia, ele consegue se manter. E claro, se o cara Uhum. pensa em ficar no Canadá, tem a chance depois de tentar a cidadania e tal. A gente vai falar isso numa outra live, porque senão vou ficar Uhum. 2 horas aqui falando sobre questões de visto até migratórias. Mas, assim, no Canadá hoje, então, trabalhando, ele consegue se manter com custo fixo ali tranquilamente. Canadá não, vou falar da Consegue. província de Ontário, que é a região ali de Toronto, cidades ao redor. Uhum. Pô, isso é muito legal Consegue. saber. Consegue. Outro ponto, os programas da TSOL, que programas assim que a gente tem hoje, eu queria que você falasse um pouquinho dos programas agora da TSOL já, para a gente Uhum. tentar focar um pouquinho assim, pô, o cara faz business, o programa é de 6 meses, depois ele tem 6 meses de co-op, então, ou seja, 6 meses em sala, depois tem 6 meses que ele pode estagiar e, consequentemente, trabalhar na área ou
pegar um café e estagiar uma grande empresa de renome na área de estudo dele. Então, passa pra gente um pouquinho, Adriana, sobre esses programas já, que é da Axon aí, pra gente conseguir colocar um pouquinho mais de foco aí nessa nossa live. Tá. Os programas de college privado, no modo geral, eles são aprovados pelo próprio governo, né? É o governo que determina quais são os cursos, né, que vão entrar no mercado. No modo geral, é para atender a demanda do Canadá. Então, quais são as áreas que precisam, né, de mão de obra ou que o aluno tem que ter o conhecimento mínimo para ingressar no mercado de trabalho canadense? É conhecimento no segmento de business, hospitalidade, turismo e TI, né? Então, business, para quem que a gente indica? Para aqueles alunos que têm conhecimento ou vontade, né, de trabalhar na área de administração, contabilidade, economia, direito, engenharia, arquitetura, porque são profissionais, são pessoas, né, que precisam ter o conhecimento básico da administração para ingressar no mercado de trabalho canadense, tá? A hospitalidade e turismo, a gente indica para aqueles profissionais que estão relacionados à área de atendimento ao cliente. Então, tudo que estiver relacionado não significa apenas trabalhar dentro de hotel. Então, todas as áreas relacionadas ao atendimento ao cliente, trabalhar em shoppings, mercados, restaurantes, aeroportos, pontos turísticos, hotéis, tudo que estiver relacionado, agências de turismo, então tudo que estiver relacionado a atendimento ao cliente, o que a gente está fazendo aqui hoje é hospitalidade e turismo, tá? Então entra nesse segmento. E TI é TI, então assim, são vários segmentos. O que a Axon faz é organizar, então hoje a gente tem de business e hospitalidade e turismo, nós temos o certificado com duração de 8 meses, onde o aluno estuda 12 semanas, tem 7 semanas de break, né, entre o período de curso, e depois 12 semanas, as 12 finais, são de co-op. Depois nós Nesse temos break ele consegue trabalhar também? Consegue trabalhar full time, mais de 40 horas. Pô, tá? Que legal. E aí depois nós temos os diplomas. Então nós temos diplomas com 66 semanas de duração, que é 1 ano e 3 meses, diplomas de 109 semanas, de 2 anos. Né? Então, o que é legal é que o aluno ele sempre vai ter o período dele de curso, os breaks, né, os intervalos entre o período, ao longo do período de curso, e ao final ele sempre vai ter o momento dele de co-op, né, que é aquela possibilidade realmente de trabalho. Mas nesse caso, como que funcionaria? Ele ficaria, por exemplo, são 2 anos de programa no total. Ele ficaria 1 ano direto na sala de aula e 1 ano fazendo co-op, ou seria 6 meses de curso, 6 meses de co-op, 6 meses de curso, 6 meses de co-op? O período, por exemplo, o programa de 66 semanas, de 1 ano e 3 meses, são 24 semanas de curso, 18 semanas são os breaks, são os intervalos, e depois 24 semanas, os últimos 6 meses de co-op, direto. Tá? Então, durante as 24 semanas de curso, o curso dele vai ser dividido em módulos. Então, a cada 3 semanas de curso, 1 semana de break. 3 semanas de curso, 1 semana de break. E por que isso? A Tisson sabe que os alunos que estão lá, eles estão interessados em estudar e também trabalhar para se manter. Então, por isso que eles fazem essa distribuição. Entre os módulos, eles colocam os breaks. Porque aí é possível, durante o período de curso, você trabalhar 20 horas por semana, que é o permitido, né? E nos períodos de break e de co-op, você trabalhar aí full time, né? Se a gente considerar, dentro do mês, o aluno consegue trabalhar aí a média de 100 horas por mês, né? Se a gente considerar o salário mínimo canadense, ele consegue aí fazer uma média de $1.400, né? Então, é um valor que ele consegue se manter. Tranquilamente. A gente tem uma pergunta da Ellen aqui. Ela está perguntando para a gente quantas semanas pode trabalhar. Na verdade, quantas semanas de curso é o mínimo para poder, consequentemente, trabalhar ali na província de Ontário. Você quer passar para a gente? Tá. A permissão que o governo, os cursos para você ter a liberação de trabalho no Canadá, 8 meses. Então, sempre vai ser cursos a partir aí de 8 meses para você ter essa permissão de trabalho. Que legal, que legal. Uma outra dúvida, essa é uma dúvida minha, tá? É assim, nessa questão de estágio, o estudante, ele tem o estágio
depois, geralmente no programa de co-op. Ele pode tentar arrumar o estágio já enquanto ele está estudando, ou não, necessariamente o estágio tem que ser um programa de co-op, quando chegar aquele determinado tempo. Na verdade, muitos alunos, por exemplo, a maioria, tá? Eles começam a fazer fazem o curso do college da TSOL, mas muitos já são formados aqui no Brasil, né? Então, isso até é uma coisa que vale a pena, até eu vou me antecipar um pouquinho, de pontuar, porque brasileiro tem esse ranço, né, com curso técnico. Fala assim, eu já sou formado, eu já tenho pós-graduação, eu não vou fazer curso técnico. E isso no Canadá não é visto, e no Canadá não é visto dessa maneira, né? O Canadá, ele super valoriza profissionais que têm aquele conhecimento técnico. Então, pode acontecer sim, do seu aluno, né, do seu cliente chegar no Canadá e ele já ter uma formação, já ter uma experiência na área, e aí ele chegar lá no Canadá com a permissão de trabalho, ele está livre para voar, ele não precisa necessariamente trabalhar no Starbucks, por exemplo, no McDonald's, ele pode sim fazer o currículo dele dentro dos padrões canadenses, tem várias plataformas de busca de emprego, então ele consegue, com o SIN number, né, com a permissão de trabalho, ele consegue se candidatar a essas vagas e só depende dele realmente, do nível dele de inglês, para ele conseguir atingir aí, conseguir um trabalho. Que legal. Então ele não precisa ficar necessariamente ali à mercê de trabalhar só em subemprego. Então ele pode conseguir se alocar na área de estudo assim já de cara. E claro, é uma coisa que a gente quer, um feedback do pessoal que está assistindo a live, eu que vai assistir no futuro, nós temos vários estudantes que foram para o Canadá, pessoas que largaram vida, que largaram muitas coisas aqui. E eram engenheiros, eram arquitetos e foram fazer um curso de marketing, business, TI, tem muita gente que faz curso de TI. E conseguiram entrar na área de TI lá, em grandes empresas, até em pequenas empresas mesmo, mas na área de estudo, né, de estudo que está ali. Mas o currículo aqui do Brasil foi, assim, levado em consideração. Porque aquela experiência que o cara tem de trabalhar, ou até numa grande empresa no Brasil, ele queria arriscar lá fora, isso conta a favor. Não que, eu trabalhei, por exemplo, aqui a gente tem em São Paulo várias grandes empresas, e o cara, trabalhei no Itaú, eu vou chegar lá, vou trabalhar no banco. Não necessariamente, mas isso depende da função que ele exerceu, isso pode contar muito na colocação dele no Canadá, certo? Sim, e o nível de inglês, né? É exatamente o que você colocou, porque assim, às vezes a pessoa ela tem que ir com uma consciência de que ele vai dar, para ele dar 2 passos para frente, ele tem que dar 3 passos para trás. Então, trabalhei no Itaú, vou trabalhar no TD Trust no Canadá? Não necessariamente, né? Então, às vezes é necessário você realmente voltar um pouquinho, mas nada, você com um currículo bem feito, com um nível de inglês interessante, você não consiga entrar no mercado de trabalho aí. Eu tenho alunos que estão trabalhando que começam a trabalhar desde o primeiro dia que chega no Canadá. Então, realmente só depende da força de vontade do aluno, de se jogar mesmo no mercado, de testar novas experiências. Então, realmente um programa muito válido para isso. Que legal. É até um feedback que eu também posso dar, isso a gente vê muito aqui, né? Pessoas de várias partes do Brasil, até brasileiros de fora, né? Que estão, por exemplo, na Irlanda ou na Austrália, querem ir para o Canadá. O inglês acaba sendo um grande diferencial, né? O cara que chega ali, que já tem um inglês bacana, que consegue se comunicar, que consegue chegar numa entrevista de emprego e conseguir se colocar lá dentro. Até o pessoal que está assistindo, vai assistir, assim, se você quer trabalhar numa grande empresa, não vai ser um inglês intermediário ou pré-intermediário que vai te alocar lá, porque tem outros concorrentes e eles falam inglês avançado. Então, assim, o inglês ele não acaba sendo necessário só para a vaga do curso, né? Mas, assim, no dia a dia, para conseguir trabalho, acaba sendo muito importante também, né? Adriana, como eu disse, a gente não gosta de prolongar muitas lives, até porque depois a gente quer que o pessoal assista, pontue algumas coisas, e não fica aquele negócio extenso de 1 hora, assim, é um negócio muito cansativo, né? Passa pra gente, então, algumas dicas que você pode dar para o estudante que está assistindo aqui, ou futuramente vai assistir, que ele vá para o Canadá, que dá zona de conforto. E se tiver alguma colocação que você queira colocar sobre a Sol, ou alguma coisa sobre a própria live também, se quiser colocar aí, mas para a gente tentar ser um pouco objetivo. Até peço desculpa, mas é que eu tento sempre ser Imagina, um pouco mas objetivo. eu acho
Tá super certo. O que eu tenho para falar? Todas as escolas, a gente está passando por um momento de pandemia ainda, a pandemia ainda não acabou, né? O objetivo dessa live não é estimular você a fechar as malas e embarcar, mesmo porque está tudo fechado, as fronteiras estão fechadas. Perfeito. Então, assim, é só uma forma de realmente plantar aquela sementinha, né, do planejamento. Qualquer tipo de programa de college privado, seja college privado ou público, cursos da TSOL ou de qualquer outra instituição, é necessário ter um planejamento prévio, fechar com pelo menos 6 a 1 ano de antecedência, né, para ter toda essa parte de condição de pagamento, planejamento de vistos, que é um procedimento mais trabalhoso. Né? Agora, eu tenho uma dúvida. Os intakes, que são as datas de início. Desculpa até te interromper, que a gente pulei essa parte. Como que estão os intakes para vocês, já considerando essa pandemia, com tudo fechado, como estão o início das aulas para o próximo ano? Sim, sempre a cada 2 meses, né? Os nossos intakes são os meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro. Os cursos de TI a gente tem intakes em janeiro, maio e setembro, são 3 intakes no ano, né? Todos os alunos que começaram na TSOL e que foram surpreendidos com a pandemia desde março, todos eles continuaram estudando de forma online, né? Então, a TSOM já estava super preparada, né? Ela já tinha todo um trabalho aí feito, né, da parte acadêmica. Então, nenhum dos nossos alunos, eles perderam conteúdo. Aqueles que não conseguiram embarcar, nós mudamos as datas de início, né, sem prejuízo algum. Então, todos os alunos conseguiram mudar, né, as datas de início. Outra coisa também que eu acho que é super válido pontuar. No modo geral, todas as escolas do Canadá, não só os colleges, como escolas de inglês normal, elas têm o hábito de fazer reajustes de preço. Né? Colleges públicos é um pouco mais difícil, mas colleges privados e cursos de inglês normalmente elas passam por reajustes nos meses de março e nos meses de setembro, que é quando acontecem os grandes eventos aqui no Brasil, né? E também em diversos países. Nós não tivemos o nosso aumento de março justamente por conta da pandemia. E aí, o que a escola fez? Né? Pensando também em todos os alunos que chegaram no Canadá, que foram para estudar inglês e ficaram presos no Canadá, que não conseguiram voltar, que ficaram esperando a fronteira, né? Porque quando começou a pandemia, ninguém sabia quanto tempo ia durar. Né? Então, até hoje não sabe. Até hoje não sabe, foi ficando no Canadá. Então, no Canadá, você só pode ficar se você tiver legal, né? Se você tiver com visto de forma legal. Hoje você só consegue o visto se for através ou do emprego ou da educação. Então, a TSOM, ela fez uma promoção já no início da pandemia, justamente para conseguir segurar esses alunos no Canadá, quem queria ficar mais tempo, e também já pensando na retomada da economia aqui no mercado brasileiro. Então, nós estamos com uma promoção super atrativa, tem cursos com 40% de desconto, né, os nossos diplomas. Então, por exemplo, um diploma de 2 anos, você vai pagar uma média aí de $4.500 o ano de curso, né, de programa. Uma faculdade no Brasil. Isso, e se você for considerar um college público, que é uma faculdade no Canadá, você vai pagar aí uma média de 18, 20 mil dólares o ano. Então, essa é a diferença, né? Vale muito a pena, gente, fazer college privado. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí no mercado, uma média de 70%, 80% dos brasileiros que hoje estão no Canadá e que são residentes, a maioria começou com college privado. Foi realmente nessa parte de tentativa, de ver se é isso mesmo que quer, e na sequência juntou recursos para ingressar num college público e dar sequência aí na permanência no Canadá. Então, eu sou realmente... prova disso. A gente tem alguns clientes que foram com college público, college privado, e alguns já com college privado conseguiram pontuação para, consequentemente, virar cidadão e ter a permissão para morar no país permanente. Assim. Exatamente. Então, esse é o meu recado final. Aproveitem a promoção. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode conversar com o pessoal aí da agência. São super capacitados. A gente tem um atendimento ótimo com vocês.
tiverem dúvida, quiserem falar comigo novamente, estou sempre à disposição. Fechado, Adriana. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Como eu disse, a gente tenta fazer da maneira mais breve assim possível, para ser bem objetivo, né? E não passar Uhum. algumas informações imprecisas, nada. E eu conto que daqui a um mês e meio, a gente já esteja com os aeroportos abertos, podendo receber os estudantes. A gente Sim, faça uma nova live, então o pessoal pode vir, vamos ter intake de janeiro normalmente, já estão recebendo as matrículas, tudo certinho, e cheio de notícias boas para todo mundo. sim, com certeza, é o que esperamos. Mas Muito tudo obrigado. está normal. Todas as aulas estão funcionando normalmente, de maneira online. Nós já estamos com as aulas presenciais no Canadá também, né, para os alunos que estão lá. Então, é só se planejar mesmo e já pensando em 2021. O grande problema é poder embarcar, poder chegar lá. É, Mas é verdade. o pessoal que está lá está tendo uma vida normal, assim, digamos assim, mais fácil, Normal. né? Uhum. Bom, Isso é mesmo. isso. Muito obrigado. Obrigada. Tenha uma boa noite. Espero a gente se ver em Obrigada. breve, fazer mais lives, passar mais informação. Eu quero, numa próxima, falar um pouco de visto, falar um pouco seu detalhista, mas se a gente começar a falar sobre visto aqui, vai durar. Tem que fazer cinco Vai até lives, não vai amanhã. dar. Vai até amanhã. Adili, muito Isso obrigadão, mesmo. boa noite. Obrigada, obrigada. Boa noite. Tchau, Até a tchau. próxima. Até a próxima. Tchau. Bom, pessoal, vou encerrando por hoje. Como eu costumo dizer, a gente tem que fazer alguma coisa breve. Até porque, caso vocês queiram assistir novamente, vai estar salvo aqui no nosso Instagram. Se tiverem alguma dúvida que a gente não conseguiu responder aqui, a gente acaba não conseguindo responder, são outro monte aqui a caixinha para responder, mas aí prolonga muito. Podem, nos canais de atendimento da BTV, tem no Instagram, tem no nosso site, podem mandar as dúvidas pelo WhatsApp, pelo e-mail, que a gente vai estar respondendo sempre. Então, qualquer coisinha é só chamar, que nós estamos às ordens aí para ajudar vocês, tá bom? Uma boa noite a todos, obrigado por participar e até a próxima. Tchau, tchau.